Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está no ar mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical e hoje iremos estudar a lição de número 5 com o tema A Missão da Igreja de Cristo. Obrigado por sua companhia, por sua audiência, fique conosco, permaneça conosco, porque este programa certamente irá lhe abençoar muito. Você que está aqui pela TV Kairos, aqui na cidade de Marabá, obrigado por sua audiência. Você que está na internet, compartilhe o link do programa para que outras pessoas sejam também abençoadas, alcançadas pela ministração do Senhor. No programa de hoje, como dito, nós iremos analisar a lição de número 5 e vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Esta lição que será estudada presencialmente no dia 4 de fevereiro de 2024. A missão da Igreja de Cristo. O texto áureo diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo de número 42. A verdade prática diz assim: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus por Marcos, capítulo 16, a partir do versículo de número 14, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a seguir. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos capítulo 2, versículo 42 a seguir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A nossa apresentação da lição tem como três objetivos para serem alcançados na lição de hoje. E o primeiro é refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Depois, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. E, por fim, pensar na comunhão fraternal e também na atuação social como marca de uma igreja genuína. Vamos para o resumo do primeiro tópico da lição, que tem como central assunto a pregação e instrução. Neste primeiro tópico, nós iremos analisar sobre a proclamação das boas novas, depois o objeto da pregação e, por fim, iremos falar sobre discipulando os convertidos.
Que maravilha! Assim, neste programa, nós iremos estudar este assunto maravilhoso, a missão da Igreja de Cristo, onde, basicamente, nós iremos aprender sobre a tríplice manifestação da Igreja aqui na Terra. Adorar a Deus, também proclamar o Evangelho e, a cada dia mais, praticar a coinonia, a comunhão com aqueles que são membros da Igreja de Cristo e também os de fora. Para comentar esta lição, eu estou recebendo aqui com muita alegria o pastor Lucileno Cavalcante e também o pastor Elias Gomes, que irão hoje comentar esta lição maravilhosa. Pastor Elias, Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez a este programa. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Lucileno, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. É um prazer, mais uma vez, nós estarmos aqui para juntos discutirmos sobre algo que muito nos edifica e muito nos faz crescer na presença de Deus, sobre essa manifestação da igreja nessas três vertentes que o Senhor já acabou de falar, quanto à adoração, quanto à realização o exercício da comunhão e também esse outro aspecto que é o aspecto da pregação da palavra de Deus, com uma instrução também da palavra do Senhor. Maravilha. Pastor Leno, Paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. É sempre uma alegria e uma honra tê-lo aqui. Alegria também é nossa, Paz do Senhor, pastor Elias, todos os nossos irmãos. Também é um privilégio muito grande estudar nesse dia a respeito da missão da igreja, né? E é quando nós vamos refletir e aplicar também essa lição na nossa vida, se nós como igreja estamos cumprindo a nossa missão. Muito bem, pastor Leno. No trimestre passado nós estudamos exaustivamente sobre missões, basicamente missões transculturais, e lá ficou muito bem demonstrado qual é a missão da Igreja de Cristo. A abordagem desta lição, o autor ele faz aqui um recorte dentro dessa missão da Igreja de Cristo e abordando esse tripé que já foi apresentado aqui por nós. E nesse primeiro tópico é a proclamação, a pregação e instrução, falando sobre essa proclamação e também as boas novas, pastor Lucileno Cavalcante, que acaba sendo a missão aí, uma das preponderantes da igreja aqui na Terra. É verdade. Aqui a lição, o autor ele coloca a lição de forma a apresentar uma amplitude a respeito do que é a missão da igreja, que inclui todos esses aspectos que já foram mencionados. E isso inicia exatamente com a pregação do Evangelho, a proclamação das boas novas. E a palavra Evangelho, ela é exatamente isso, as boas novas. E essa função primordial da igreja foi dada pelo próprio Senhor. É um mandamento do Senhor para a sua igreja, proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas. Me faz lembrar daquela analogia que Deus ele dá ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 33, sobre a função do atalaia, quando Deus ele faz essa comparação a respeito daquele que era responsável para anunciar à cidade o perigo que porventura viesse sobre aquela cidade. Então era responsabilidade daquele que estava sobre a torre de vigia, ele anunciar, proclamar à cidade a respeito do perigo que poderia vir sobre a cidade. E é interessante que lá em Ezequiel capítulo 33, versículo 1 a 9, Deus ele fala que ele iria requerer do atalaia a responsabilidade de ter ou não cumprido a sua missão. E daí, assim, nos leva também a 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, eu queria até ler esse texto, que ele nos diz assim, o apóstolo Paulo, ele falando, ele diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar,
pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A igreja, ela recebe de Deus esta missão de proclamar essas boas novas. E essa responsabilidade, ela não é simplesmente de uma ou duas pessoas específicas dentro da igreja, mas é uma responsabilidade geral para toda a igreja do Senhor. Então, todos devem participar, muito embora cada um na sua função específica, mas toda a igreja deve participar deste propósito de Deus de anunciar o Evangelho. Mas é importante dizer também que algumas pessoas recebem de Deus um chamado específico para que possam exercer esta função de evangelistas, né, de proclamadores do Evangelho. Mas é importante nós sabermos que todos nós, toda a igreja, todos os membros do corpo de Cristo, eles exercem e têm essa responsabilidade de participar da proclamação das boas novas. Pastor Elias, a pregação e instrução. Vimos o primeiro subtópico, proclamando as boas novas, e dentro desse chamado, aqui a igreja ela tem um chamado, né, para proclamação, um chamado para adoração, e esse chamado para, então, assistir aqueles menos favorecidos. E nós temos, dentro dessa pregação e instrução, um objeto. Fala sobre esse objeto da pregação, pastor Elias. Nós vimos aqui, pastor Epaminondas, pastor Leno, que nós estamos tratando, claro, outra vez, né, talvez sobre uma outra percepção prismática, assim, por assim dizer, do ID, ou da grande comissão que foi estabelecida para a igreja do Senhor. E nós já falamos aqui outras vezes que quando o Senhor estabeleceu a igreja, Ele não estabeleceu a desprovida de propósito glorioso, de propósito que consistiria digamos assim, na consolidação do reino dele aqui na terra. E nós sabemos que uma dessas partes, então, é pregar e anunciar o Evangelho, mas também ensinar. E nós vemos que ensinar o quê? Pregar o quê? Pregar a palavra. O objeto da pregação é as boas novas, é o Evangelho propriamente dito. Porque quem quiser pregar, pode pregar qualquer uma outra coisa aí, quando se prega ao seu bel prazer, quando se procede conforme a sua própria direção. Mas há uma orientação de Deus que nós devemos pregar e pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho implica em uma responsabilidade com aquilo que de fato o Evangelho é para nós. Quando se fala em pregar o Evangelho na condição de um objeto principal do exercício dessa grande comissão, não se fala de massagear o ego das pessoas, não se fala de apresentar aquilo que elas querem ouvir, não se fala em massagear as amizades e etc. Não, está se falando para se pregar a palavra de Deus conforme ela é. Ela é boas novas, ela é algo extraordinário, mas como resultado, inicialmente ela confronta, ela não concorda, ela não é conivente com o erro, ela aponta os erros, ela traz à luz aquilo que está oculto. Então a palavra de Deus, ela é essa palavra que deve ser pregada nas nossas mensagens. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz, quer em tempo, quer fora de tempo, pregues a palavra. Então a palavra na sua essência, a palavra que se anuncia renúncia, a palavra cuja essência é arrependimento, a palavra cuja essência é mudança de conduta, a palavra cuja essência é negar a si mesmo. Então, isto é a palavra de Deus. E essas boas novas, que é o Evangelho, pastor Epaminondas, ela aparece pelo menos 54 vezes só no contexto neotestamentário, que é o contexto do Novo Testamento, né? E por fim, aqui nesse subtópico, o pastor Josué Gonçalves, ele diz assim, pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. A mensagem da cruz é pregar o sacrifício de Cristo. Por isso que Cristo disse assim, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós vimos que a igreja primitiva, a igreja
do primeiro século, ela fazia isso com muito brilhantismo, ela fazia isso de uma forma fenomenal, e é por isso que está escrito no último versículo, pastor Epaminondas, pastor Leno, versículo 42 de Atos, capítulo de número 5, que diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. O próprio Cristo era um pregador por excelência e era um ministério que continuamente exercia diante do povo e para o povo, pregando as boas novas de salvação. Que bênção. Nós vamos falar sobre discipulando os convertidos. Esse subtópico do primeiro tópico aqui, que é o terceiro, nós iremos comentar no próximo bloco, depois do intervalo. Eu peço que você não saia daí. No retorno, nós iremos falar sobre esse assunto maravilhoso que é discipulando os convertidos. Até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, estamos estudando hoje a lição de número 5 com o tema A Missão da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem uma missão e nesta lição de hoje nos dito, revelado-nos aqui pelo texto da Escritura Sagrada que a missão principal da igreja é pregar, proclamar, instruir, a partir do Evangelho, da pregação do Evangelho, e também a adoração e o serviço social aos menos favorecidos. Nós vamos tratar sobre esses assuntos. Ficou pendente do bloco anterior nós tratarmos sobre o terceiro subtópico do primeiro tópico, que fala sobre discipulando os convertidos. Esta é uma das missões da igreja, uma missão principal que, além de ganhar, a igreja ela tem que formar, que instruir esses discípulos. Não basta conquistá-los, ganhá-los, tirá-los do mundo, é necessário agora discipulá-los, doutrinário. E sobre isso o pastor Leno vai comentar conosco esse terceiro subtópico, discipulando os convertidos, pastor Leno. Nós vemos nas Escrituras, pastor Epaminondas, até na própria grande comissão, dada por Cristo à sua igreja, a responsabilidade não só anunciar, proclamar aos que estão de fora, o Evangelho, para que conheçam a Cristo, para que recebam a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas também a responsabilidade de ensinar, de instruir aqueles que estão dentro, e isso é o discipulado. E esse trabalho de discipular é responsabilidade nossa, da igreja também, e é um trabalho diferenciado da proclamação aos que estão de fora. Exige algo, um esforço maior da igreja, tanto que o mestre Antônio Gilberto, ele dizia que dentre os professores da escola dominical, nem das classes da escola dominical, a classe de discipulado deveria ser aquela que tenha o professor mais capacitado, porque é realmente um trabalho que exige da igreja e isso é maravilhoso. Agora é interessante nós destacarmos também aqui nesse tópico que não só os novos convertidos precisam de instrução, mas toda a igreja, todos nós continuamos sendo discípulos, todos nós continuamos, e a palavra discípulo é realmente aquele que está aprendendo, aquele que é um aluno, e nós, por toda a nossa vida, seremos sempre alunos de Cristo Jesus. A verdade do Evangelho, ao longo dos anos, muito especialmente nesse século que estamos vivendo, ela tem sido deturpada, tem sido distorcida,
E mais do que nunca é necessário esse trabalho de instrução na igreja do Senhor, pastor Elias, porque a gente vê que existe uma onda, uma tendência de se ensinar um evangelho fácil, de se ensinar um evangelho contaminado com filosofias, contaminado com uma série de ensinos humanos, e isso traz um prejuízo terrível à igreja do Senhor. Mas é interessante que Paulo, quando ele fala a respeito da mensagem pura do Evangelho, ele sintetiza dizendo que a pregação do Evangelho é pregar a Cristo, conforme o pastor Elias já colocou aqui, o objeto da pregação é Cristo Jesus. Então, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, ele ainda diz assim, no capítulo 2, versículo 1, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o Evangelho do Senhor é falar do próprio Senhor Jesus, é ensinar a respeito de Cristo Jesus, e não simplesmente das bênçãos que podem advir do Evangelho ou de servir a Cristo, mas especialmente conhecer a Cristo. E dentro dessa perspectiva que estamos analisando aqui, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que é uma instituição, uma agência, um departamento da igreja que é discipuladora, que traz instrução, que é um curso, a bem da verdade, teológico, de forma que é uma educação que nós chamamos de educação continuada até que Cristo volte para arrebatar a sua igreja. A escola dominical, ela tem exercido brilhantemente esse papel e essa função. É por essa razão que você, irmão, irmã, tem que valorizar a escola dominical, valorizar o seu professor, o seu coordenador, o seu pastor congregacional, tá bom? Porque a escola dominical, ela tem cumprido esse papel de discipular, de instruir, de sistematicamente ensinar a palavra de Deus. Os cursos teológicos também, nós temos aqui na nossa cidade o IETAD, o Instituto de Ensino Teológico da Assembleia de Deus Missão, que promove uma capacitação bíblica teológica a todos quantos desejam conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos para o segundo tópico da lição com o assunto adoração e edificação, que é o segundo aspecto dessa missão da igreja aqui na terra. Nós vamos aprender que esses aspectos, eles são um horizontal e vertical, né? Esse aspecto que iremos tratar agora é um aspecto vertical que trata da responsabilidade da igreja, né? Da missão da igreja em relação ao Criador, em relação a Deus, que é a adoração. Aqui nós iremos trabalhar dois subtópicos apenas. O primeiro, uma comunidade adoradora. A igreja, portanto, é uma comunidade adoradora, e a igreja é uma comunidade edificadora. Pastor Elias Gomes, nesse aspecto da missão aqui da igreja, adoração e edificação, nós temos que a igreja, ela é uma comunidade que ela vive em um estilo de vida adoradora. Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Leno, nós vemos que a igreja, ela foi feita, ela foi realizada, aliás, ou projetada para cumprir esse propósito glorioso de adorar o Criador. A criatura adorando o Criador, mas aqui a igreja, na condição de salvos, regenerados, lavado e remido com o sangue de Cristo, estão incumbidos de adorar o Senhor. E adorar aqui significa venerar, significa exaltar, significa reconhecer o poderio, a grandeza, o conhecimento. E esse termo adorar, pastor Epaminondas, é proveniente do grego, que significa latreia, e latreia é adorar propriamente, é prestar honra, prestar culto, né? Oferecer o sacrifício necessário. Nós vemos que adorar aqui, na condição de reconhecimento
da grandeza de Deus, vai muito além da nossa liturgia de culto, vai muito além dos nossos momentos de adoração ou de hino. Louvar a Deus aqui, aliás, adorar a Deus aqui, não é propriamente o cantor, não é propriamente um levita e etc., alguém que presta um culto ali coletivo. Não, a adoração aqui, ela vai além disso. É claro que existem esses momentos de adoração nas nossas reuniões, nas nossas igrejas, nas congregações, existe esse momento de adoração. Todavia, a adoração aqui ela é mais ampla. Ela, além de ser contínua, porque ela não se restringe ali àquele tempo, ela não se restringe também àquele lugar. Onde quer que nós estejamos, nós devemos adorar a Deus. Uma vez que o Senhor, ele atenta para uma adoração verdadeira. E antes de atentar para a adoração do adorador, Deus, ele atenta primeiro para o adorador. Sim. Então, a vida do adorador já é uma adoração. Caim e Abel, um exemplo disso, né? Exatamente. Lá no Gênesis 4, sim, o Senhor atentou para a oferta de um e para a sua própria vida. Mas para Caim, ele não atentou nem para Caim e nem para a sua oferta. Então, isso é algo que nos faz parar para pensar e sabermos se nós estamos adorando a Deus, onde quer que nós estejamos. Na medida que nós adorar aqui, significa estar voltado para a condição de servir também. E servir em toda a sua vida. É uma espécie de entrega, é uma espécie de dedicação contínua, intensa e total a Deus. Então, adorar vai além dessa liturgia de culto, vai além dos momentos nossos de adoração, quando nós estamos na congregação. Então, é algo a nós pararmos para pensar, que o Senhor, ele quer e quer muito mais do que nós imaginamos. Pastor Leno, ainda dentro desse tema, a adoração da igreja, é muito comum no nosso meio, pastor Elias, irmãos confundirem a adoração com a música cantada ou com a oportunidade para se cantar. Na verdade, o pastor Elias acabou tocando no assunto também. Se trata de um aspecto da adoração, né? Mas que não é a adoração em si. A adoração, pastor Leno, ela envolve muitos outros fatores, inclusive um estilo de vida, né? Uma vida de serviço. E o pastor Elias falou, achei muito interessante, pastor Elias, as pessoas acham que vão para o culto, né? Ali, um culto de 2 horas, aí elas falam assim, nós adoramos a Deus, e sai dali, parece que ele tem outra vida, parece que ele veste uma outra roupagem, que não aquela lá do culto, lá da igreja. Aquela vida de adoração parece que não reflete a vida extra-templo, pastor Leno. Na verdade, como bem o pastor Elias colocou, a adoração, né, aquele que adora, ele adora a Deus com toda a sua vida. Quando nós dizemos assim que o cristão, ele entrega a sua vida a Cristo, a partir desse momento, essencialmente, ele tem que exercer essa função de adorador, que não é simplesmente a questão de cantar um louvor no culto. Como o senhor falou, isso é só um aspecto, é só uma forma de expressar essa adoração. Mas, no entanto, nós vemos que a adoração, ela é refletida com o nosso modo de vida, seja na questão de como nós nos vestimos, sobre as palavras que nós falamos. Quando a gente se fala de adoração, e aí Paulo ele fala um pouco sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 12, a adoração ela é expressa através do corpo, mas aquilo que está dentro de nós, né? Aquilo que vem da alma, do espírito humano, para adorar o seu Criador, e expressa através do corpo. Por isso que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, ele tem que ser consagrado ao Senhor, né? E essa adoração, ela existe e ela é feita em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos. Inclusive o apóstolo Paulo, ele no capítulo 12, ele roga para que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, contínuo no altar de Deus. Sim. Né? Está com a vida, não só no culto,
mas uma vida inteiramente no altar. 24 horas com a vida no altar, pastor Elias. E tem aquele texto de Coríntios que ele diz, glorificai a Deus no vosso corpo. Pastor Elias, aproveitando também uma das suas áreas de atuação, que é a engenharia, não é? Uma comunidade edificadora. A igreja, pastor Elias, ela tem como também missão edificar. E edificar aqui, pastor Elias, o pastor José Gonçalves, ele traz essa expressão oikodomé, né? Que evoca essa ideia de construção mesmo, de elevar, né? Exatamente, de construir um edifício, né, pastor Epaminondas? E quando se vai construir um edifício, é interessante que se observe as bases, é interessante que se observe as fundações, e nós vemos que a base dessa edificação é a própria palavra de Deus, é o próprio Cristo, que ele é o fundamento, que ele é a base maior. Mas, enfim, edificar aqui nos dá a ideia de que a palavra de Deus nos requer que nós estejamos num estágio de contínua progressão, evolução espiritual, crescimento espiritual, maturidade cristã, santidade aperfeiçoada na presença de Deus. Então, há muitas pessoas que se enganam e se equivocam em função do tempo. E o tempo não necessariamente é um elemento que traz consigo maturidade, que traz consigo crescimento espiritual. O Senhor quer, e aqui na lição a gente parece que percebe um desenvolvimento assim das etapas que a pessoa deve passar. Primeiro nós falamos de pregação, que é quando a pessoa é inserida no corpo de Cristo. Foi falado sobre instrução, de ensinamento, aquilo que garante a permanência dele. Falar de adoração, que é o propósito para o qual ele foi chamado, quando ele está dentro da igreja, e também aqui de edificação, porque não basta aceitar Jesus, não basta fazer parte do corpo de Cristo enquanto membro propriamente. Tem que crescer espiritualmente, tem que adquirir maturidade. Nós vemos até esse texto, quando Paulo trata a igreja de Corinto, ele trata ele como a irmãos carnais, trata como que a meninos espirituais, porque passou-se o tempo e eles ainda não adquiriram a maturidade que se esperaria pelo tempo de crentes convertidos na presença de Deus. Então, nesse caso, tem dois extremos, pastor Leno, pastor Epaminondas. Tem aquele que quer avançar exageradamente, né? Aquele que quer ser maduro precocemente, isso é um perigo. Aquele que da noite para o dia quer se tornar um santo, um super exemplo, e etc. E acaba que migrando para o lado do moralismo, sendo uma espécie de moralista, aquele termo que a gente usa na teologia quando se refere aos escribas e fariseus. E o outro extremo perigoso é justamente esse, o lado da estagnação espiritual. A pessoa fica infantil todo o tempo, ela não evolui, conforme nos fala o escritor aos Hebreus, que depois de tanto tempo que já se esperaria que eles fossem mestres, ainda eram criança precisando de um leite materno espiritual. E o escritor aos Hebreus ainda exorta a que os irmãos não deixem a congregação, porque, pastor Leandro, é na congregação que há crescimento, edificação, Exatamente. Né? É no congregar, é na comunhão, é inclusive nos problemas que surgem, né? Que é a partir desses problemas que nós crescemos. A importância, pastor Leandro, de se congregar, né, para que haja esse crescimento espiritual. No próximo bloco nós iremos falar sobre a comunhão e socialização, a fé na esfera fraternal. Nós iremos aprender esse aspecto da missão da igreja, que é, então, atender, cuidar dos menos favorecidos, dos necessitados, a comunhão no partir do pão, conforme a leitura bíblica em classe. Portanto, não saia daí, nós voltaremos já já. Até já.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 5. Você que chegou agora, nós estamos estudando o tema A Missão da Igreja de Cristo, trabalhando a pregação, trabalhamos no bloco anterior exatamente sobre o aspecto da adoração, da edificação, e agora nós iremos falar sobre comunhão e socialização. Quero colocar aí no seu visor, né, o resumo deste terceiro tópico, onde nós temos a fé na esperança fraternal, também a unidade e fraternidade e a fé na esfera social. Pastor Leno, fale sobre a fé na esfera fraternal aos nossos irmãos que nos acompanham neste momento. Nós temos aqui nesse subtópico o autor ele enfatizando até algo que é demonstrado lá em Atos, né, como o padrão da igreja e da convivência dos irmãos uns com os outros. E aqui é exatamente sobre a comunhão, a necessidade de todos esses membros, de todos esses que foram salvos em Cristo, viverem essa fraternidade, né? Viverem terem essa convivência fraternal, essa comunhão em Cristo. E isso, lá no livro de Atos, frequentemente é evidenciado, essa vida em comunhão, essa vida de estar junto, que não é somente uma convivência que não venha a ter problemas, né? A vivência na igreja, né, como o senhor bem já colocou, ela, alguns momentos, vai ter alguma dificuldade, né, entre os irmãos. Porém, isso também faz parte dessa edificação, desse crescimento espiritual. O fato de nós, mesmo entre pessoas diferentes, nós superarmos essas diferenças e vivermos em comunhão. E aqui o autor ele destaca também que a palavra de Deus diz que nós devemos estar em comunhão, né? E isso nós declaramos mensalmente, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos declarando que estamos em comunhão com Deus e em comunhão com os nossos irmãos também. Então faz parte, né, dessa vida cristã, dessa nova vida em Cristo Jesus. Então, pastor Leno, é um dever. Muitas pessoas que às vezes ficam naquela, pastor Elias, de esperar, né, eu vou buscar em Deus, na hora que eu sentir eu vou ter comunhão. Quando Deus me fizer amar o meu irmão, e não é assim. É um dever, portanto, é um mandamento, ou seja, é muito mais uma decisão, não é, pastor Leno? Verdade. Pastor Elias Gomes, unidade... E o amar ainda, pastor Epaminondas, desculpe aí eu estar... Sim, não, tranquilo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nada deveis uns aos outros, senão o amor com que devais amar uns aos outros. Então, não é uma condição, não é um aspecto opcional, e sim é uma obrigação da parte de Deus. É dever mesmo, não é mandamento. E aí, pastor Elias, unidade e fraternidade. Enquanto igreja, nós, enquanto pertencentes ao corpo de Cristo, individualmente, nós precisamos nos esforçar, né, por essa fraternidade, né, nos esforçar por esta koinonia, por esta comunhão. Pastor Elias, até submetendo-nos à palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo disse, buscai a paz, ela deve ser buscada, tem que ter um objetivo. E nisso aqui, nós precisamos nos esforçar para manter esta comunhão, pastor Elias. Exatamente, pastor Epaminondas. Pastor Leno, eu costumo dizer que o aspecto da unidade, essa característica da igreja, é uma característica, uma das mais poderosas, por assim dizer, que torna a igreja como um instrumento de poder. O contrário disso, que é a divisão, que é a repartição, que é o desentendimento, o próprio Senhor disse que nenhuma casa dividida, nenhum reino dividido, ele subsistirá. A igreja ela é poderosa porque ela deve ser
indivisível, né? O próprio apóstolo Paulo, falando lá na metáfora do corpo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele disse assim, para que não haja divisão no corpo de Cristo. E o que é unidade aqui? Unidade é algo proveniente de um, ou aquilo que é indivisível, aquilo que é único, aquilo que é singular. A igreja, ela é singular, a igreja ela é única, a igreja ela é proveniente de um. E nós vemos aqui que nós, na condição de membros, nós somos separados uns dos outros, somos diferentes no aspecto da personalidade, por assim dizer, temos comportamentos diferentes, às vezes até ideias no que diz respeito ao nosso mundo particular, diferente um dos outros, mas no que diz respeito à igreja, o Senhor é uma espécie de milagre, é viver essa diversidade dentro de um âmbito de unidade, que é o Senhor que proporciona que isso aconteça. Um corpo andando, né, numa harmonia que só pode ser providência divina. E nós, a cada dia, enquanto pessoa, particularmente falando, enquanto membro, nós devemos nos esforçar para manter esta unidade, conforme, pastor Epaminondas, está escrito em Efésios capítulo 4, o verso de número 3, diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo, em outros momentos, diz que a paz deve ser o árbitro, inclusive, para tratar das diligências entre nós, das situações entre nós. É a paz que vai reinar e ser uma espécie de vínculo pelo qual os irmãos estarão fazendo elo um com o outro. E isso é muito importante. Vale ressaltar que nós, enquanto membros, não somos igreja, como alguém diz assim, eu sou a igreja. Ainda esta semana eu vendo um vídeo de alguém falando contundentemente que ele se deu conta, na verdade, ele disse que se deu conta que ele era a igreja e, portanto, ele não precisava ir congregar lá na base, lá na igreja local. E, na verdade, ele não se deu conta, na verdade, que ele agora estava trilhando pelo erro, pelo equívoco, à luz da Sagrada Escritura. Uma vez que 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, ainda no contexto da metáfora do corpo de Cristo, que o próprio apóstolo Paulo está tratando da unidade da igreja enquanto unidade. Nós vemos que a igreja, enquanto instituição divina, ela apresenta várias facetas, várias funções, mas esse aspecto da unidade é algo absolutamente poderoso. E eu vejo assim, o que está escrito no verso 12, do capítulo 12, é o seguinte, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Ou seja, Cristo é o corpo, Cristo, aliás, é a cabeça, e nós juntamente integramos, constituímos este corpo. Interessante que o poder da unidade aqui, pastor Epaminondas, pastor Leno, é uma espécie de atração. Deus prima tanto pela unidade, por esta união, não só estar junto, como alguém já disse que estar junto, às vezes se trata de um ajuntamento físico, mas quando se fala de união aqui, de unidade, está se falando de uma afinidade de espírito, uma afinidade nos propósitos, conforme o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo de número 2, unidos de alma. Olha só, nós estamos e devemos estar unidos de alma. E aí no Salmo 133 ele vem falar, muito conhecido, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Interessante que ele fecha o texto dizendo, onde tem esta união, onde reina esta unidade, o Senhor não pede que a bênção venha, o Senhor não sugere, Ele ordena que haja ali bênção e vida para sempre. Pastor Elias, enquanto o senhor estava falando, pastor Leneu, aqui me lembrava de algumas situações que, enquanto pastores, nós já vivenciamos, não é? Há pessoas que são ávidas, né? Elas ardem no coração delas, e os seus pés são rápidos, ligeiros, por uma guerra, por uma contenda, por uma confusão, não é verdade? Enquanto que o que a palavra de Deus está nos orientando neste subtópico aqui, pastor Leno, é para que nos esforcemos pela paz, para manter a comunhão. Então, a comunhão, ela deve ser buscada, ela deve ser almejada
deve-se se esforçar por isto, batalhar por isto e não o contrário. Fazendo assim, nós então estaremos cumprindo a missão que nos foi entregue pelo próprio Senhor Jesus. Pastor Leno, a fé na esfera social. Nesse subtópico aqui, temos que o nosso próximo, né, a pessoa que está ali bem ao nosso lado, é um ser humano, é uma pessoa criada como espírito, alma e corpo. Essa pessoa tem um corpo. E esse corpo precisa, muitas vezes, em situações, ser assistido. E aqui, pastor Leno, eu fico maravilhado como que o próprio Senhor Jesus, ele estabeleceu, né, essa missão da igreja para suprir a necessidade daquele que às vezes está passando por uma situação, um momento difícil. Sim, pastor Epaminondas, pastor Elias, a mensagem do Evangelho, ela atende a necessidade maior do ser humano, que é a necessidade espiritual. Mas nessa necessidade espiritual do ser humano, também faz parte o corpo, né? As necessidades físicas, né, que todos têm. E a nossa fé, a nossa pregação do Evangelho, ela é anunciada não só pelas palavras que nós pronunciamos ou proclamamos, mas também pelo trabalho que desenvolvemos como igreja do Senhor, né? E o autor aqui, de forma, né, muito feliz, ele coloca aqui nessa parte, nesse tópico da comunhão e da socialização, essa necessidade que nós, como crentes, nós temos que também expressar a nossa fé, expressar a nossa pregação através de atender a essas pessoas que precisam. Quando nós vemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a respeito da parábola do bom samaritano, né? Quando Jesus ele demonstra ali quem é o próximo, né? Quem é o nosso próximo. E ele narra aquela história daquele judeu que desce, né, de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele é apanhado por ladrões, por salteadores, e fica ali à beira da morte. Passa por ele, né, o sacerdote, né, que era o responsável pelo culto, né, e de oferecer ali a adoração a Deus, passa de largo, diz a palavra, passa por ele também um levita, né, que também fazia parte ali do serviço no templo, e também passa de largo. Mas quando vem o samaritano, que era culturalmente, eles eram inimigos do povo judeu, e aquele que estava caído ali era um judeu, porém ele não se importa com quem ele era, mas olha para a necessidade daquela pessoa. E isso fala, e às vezes a gente quer colocar muito ali o samaritano como se fosse Cristo, né? E é lógico que Cristo ele veio, né, também para é o exemplo maior, o exemplo maior. Porém, ali Jesus ele está colocando a nossa responsabilidade diante do outro, exatamente, né? Diante do outro, que nós não devemos nos esquivar, porque nós cantamos, adoramos, como já foi falado aqui, pregamos, nós trabalhamos na obra de Deus. No entanto, nós temos que ter esse olhar humano para as pessoas. No momento em que o nosso coração não dói por ver alguém entregue às drogas, alguém entregue à sarjeta ou aos vícios, a gente passa pelas ruas e vê aquela necessidade das pessoas. E Jesus, quando ele nos foi o exemplo maior, Jesus, quando viu essa necessidade, diz a palavra lá em Mateus, capítulo 9, que ele moveu-se de íntima compaixão. Então, que nós, como igreja, também nós temos essa responsabilidade. E aí, Tiago, na sua carta, né, Tiago ele diz assim no capítulo 2, e se o irmão ou a irmã estiverem nus
e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, não é somente nós orarmos e que Deus te abençoe e que Deus proveja, mas que nós sejamos esse canal de Deus para abençoar estas pessoas que tanto precisam. Pastor Elias, pastor Leno, aqui no auxílio teológico, né, na lição, o pastor José Gonçalves, ele traz aqui, né, esse subsídio, e ao final, bem ao finalzinho, é um subsídio do livro Cristianismo Equilibrado, de John Stott, ele diz assim, ó, é verdade que o Senhor Jesus ressurreto deixou a grande comissão para a sua igreja, pregar, evangelizar e fazer discípulo. E esta comissão é ainda a obrigação da igreja. Ou seja, ele está dizendo, é ainda. Mas a comissão não invalida o mandamento como se amarás o teu próximo tivesse sido substituído por pregarás o evangelho. E é muito comum, infelizmente, muitos incorrerem nesse erro de substituir uma coisa pela outra. E não é verdade, é para se fazer as duas. Pastor Elias, não é razoável que um irmão nosso tenha falta de alimento. Não é razoável que um irmão nosso não tenha o que vestir. Nós precisamos agir conforme o evangelho e genuíno, autêntico. E o modelo é Atos dos Apóstolos, pastor Elias Gomes. E aí, para finalizarmos este tópico e o programa, gostaria que o senhor, até mesmo a título de aplicação, comentasse até aquilo que o pastor José Gonçalves colocou aqui. Ele disse assim, ó, que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos não, e muitos têm tão pouco? Exatamente, pastor Epaminondas, o Senhor, na verdade, ele usa a igreja para apresentar o pão espiritual que é capaz de matar a fome da alma, aquela parte que nós não vemos, a parte que é eterna, mas também o Senhor quer usar a igreja para apresentar o pão que alimenta o corpo, né? O pão visível, o pão material. E quando nós fazemos isso aos necessitados, que o pastor Leno já citou aqui, nós, na verdade, estaremos fazendo aquilo que o próprio Senhor pegou para si. Quando vocês fizerem isso aos pequeninos, vocês estão fazendo a mim, na verdade. Então, é interessante, pastor Epaminondas, pastor Leno, isso também deve ser fruto de um coração desapegado de coisas materiais. Perfeito. Isso deve ser fruto ou reflexo de um coração que não é dominado pela avareza. A pessoa que tem, mas ela sabe repartir. Nós até vimos um ministrante falando esses dias que Pedro soube repartir os peixes da pescaria, por isso é que não afundou. Então, quem não reparte está sujeito a afundar-se, a falir. Mas, enfim, o que nós devemos observar é na primeira epístola de João, capítulo de número 3, pastor Epaminondas, o verso 17 diz assim, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? É um outro reflexo de que o amor de Deus, na sua essência, não está presente no coração da pessoa. Portanto, nós podemos concluir assim, dizendo que o fato da pessoa fazer aquilo ali voluntariamente, com o coração grato, com o coração disposto, é reflexo, é uma evidência, é uma prova de que o amor de Deus de fato está no coração da pessoa. E o contrário, no sentido de dizer que aquele que se fecha é uma prova também que o amor de Deus não está nele. Porque quanta gente hoje querendo fugir desse aspecto, dessa responsabilidade, uma vez dizendo que já pregou o evangelho, já está realizado na sua totalidade o seu exercício. Enquanto a palavra de Deus nos fala e nos comissiona a isso, a pregar o pão para a alma, mas também saciar a fome do corpo. Na perícope de Atos dos Apóstolos, que está na leitura bíblica em classe, por 2 vezes o autor sagrado ele faz essa afirmação maravilhosa. Olha, no versículo 42, ele diz,
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Agora veja o versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. E partindo o pão. Veja que esse partir aqui envolve exatamente isso que o pastor Elias está aqui colocando para nós. E esse texto de João aí, que o senhor leu, é maravilhoso. Para finalizar, o Salmo 41, pastor Leno, ele nos apresenta aqui algumas bênçãos àqueles que atendem aos necessitados. O salmista Davi disse, no Salmo 41, bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que atende ao pobre, que atende ao necessitado. Olha só, as consequências de quem atende ao necessitado. O Senhor livrará no dia mau, não é do dia mau, é no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, tu não entregarás à vontade de seus inimigos, o Senhor o susterá no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Vejam, que bênçãos maravilhosas acompanham aqueles que atendem aos necessitados, aos menos favorecidos e aos pobres. E eles sempre estarão conosco para que exercitemos a misericórdia, o amor fraternal. Portanto, nós temos aqui a missão da igreja em destaque neste terceiro tópico da lição, que é na esfera social. Assim nós vamos encerrar este programa. Aprendemos a missão da igreja enquanto agente pregadora do Evangelho, trazendo instrução do reino de Deus. Também aprendemos que a igreja, ela exerce seu papel aqui enquanto adoradora e uma casa de edificação, por assim dizer. E por fim, aprendemos a esfera da assistência social, conforme está na nossa leitura bíblica em classe. Esses três papéis nos remete a pensar que a igreja tem uma missão vertical, que é a adoração em relação a Deus, e uma missão horizontal, que é em relação a ela mesma, cuidando dos seus, e em relação aos que são de fora, pregando o evangelho do reino de Deus. Queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua audiência, tá bom? Não deixe de frequentar a Escola Bíblica Dominical presencialmente, aí em uma congregação mais perto da sua casa. Você que está aqui na cidade de Marabá, há sempre uma Assembleia de Deus Missão pertinho de você. Você que pertence aí ao campo do amado pastor Leno, que está nos acompanhando. A Escola Dominical, ela está de portas abertas todos os domingos, para que ali juntos possamos congregar, sermos edificados e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Obrigado também a todos aqueles que estão nos ajudando a realizar este programa, na pessoa do Albert Júnior, agradecendo ao nosso pastor Salles, que nos dá total liberdade para fazermos este programa, e aos nossos comentaristas. Obrigado pela companhia de vocês, também por se deixarem serem usados pelo Senhor. Nós queremos finalizar este programa orando e agradecendo a Deus por mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Próxima semana, querendo Deus, estaremos aqui. Pastor Elias, é contigo, nos despeça em oração. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, tua misericórdia, pela tua infalibilidade, Senhor Deus. Te apresentamos todos os que estão nos assistindo agora, ó Pai, todos que foram contemplados pela palavra ministrada aqui. Deus, em o nome de Jesus, que tu venha fazer uma mudança extraordinária em cada coração, ó Deus eterno, onde se precisa dessa alteração. Continua usando o teu servo, pastor Epaminondas, o teu servo, pastor Leno, abençoa cada um deles, suas famílias, ó Pai Santo, abençoa o pastor Salles, nosso presidente, e toda a sua família, que todos nós sejamos guardados e abençoados, bem como protegidos pela mão do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.